Muito bem, muito bem. Sejam bem-vindas, bem-vindos. Eu estou fazendo a gravação da aula hoje, dia 29 de setembro, de manhã, são 9 horas e 50 minutos, em complementação àquele final da aula da semana passada, tá bom? De sexta-feira, assim que da forma como eu havia prometido para vocês, né? Esta aula, ela tem por objetivo aqui concluirmos, pelo menos, essa questão dos princípios relacionados ao sistema recursal, e logo em seguida eu faço as demais gravações também de aula dos outros temas que temos aí pendentes, tá? Também em substituição, provavelmente a aula de sexta-feira, já que nessa semana, diante dos eventos que a faculdade está promovendo, os professores estão dispensando os alunos, etc. Mas, com relação ao tema, efetivamente, né, não vamos perder tempo em outros assuntos, com relação às questões dos princípios recursais, é importante partir aqui de uma análise direta que esses princípios, na verdade, funcionam como premissas iniciais, como teorias ali preliminares que dão base a toda a estrutura do nosso ordenamento, né? Seriam, da mesma forma, por exemplo, valores que são levados em consideração a questões políticas, a questões históricas, que justificam a doutrina criar, por exemplo, alguns princípios para que eles sirvam de orientação tanto para redigir uma lei, para que o legislativo adote uma legislação, né, estabeleça aí um novo regramento, como também para os juízes aplicarem o atual Código de Processo, para que as pessoas possam interpretar, os advogados, membros do Ministério Público, possam, enfim, interpretar a lei processual de um modo adequado. Certo? Então, quando a gente fala naturalmente em princípios, queremos destacar, então, que há essa base teórica por trás da lei, tá certo? E, claro, muitos deles são, então, previstos na própria lei processual, traduzindo aí aquilo que estava escrito na literatura, para deixar mais claro, com maior ênfase, o que se pede. E isso não justifica, por exemplo, reconhecer que não hajam, na ausência de previsão legal, outros princípios relevantes como, tá bom? Mas falamos então na aula de semana passada, de sexta-feira, a respeito do duplo grau de jurisdição, do princípio da taxatividade, do princípio da unirrecorribilidade, principalmente. Eu vou abaixar a tela um pouco aqui, que é esse material que vocês recebem, eu sempre compartilho com vocês, tá? Este princípio da unirrecorribilidade é um princípio importante. Volto aqui nele para deixar aqui acentuado a importância que temos a respeito deste princípio, porque, pelo menos no Código de Processo Civil, a impressão que eu tenho é que o legislador ele não quis criar uma situação dúbia, uma situação que num processo judicial possa gerar dúvida para que os aplicadores, advogados, juízes e, portanto, intérpretes, não saibam aplicar o sistema processual, não saibam adotar qual recurso deve ser apresentado. Então, parte-se aqui de uma premissa que uma decisão judicial, quando ela é proferida no processo, ela está prevista dentro dos pronunciamentos possíveis que o juiz pode apresentar e, portanto, esta decisão judicial, analisando, comparada com o sistema recursal, ela sempre irá corresponder a uma forma de impugnação específica.
Ou seja, dentro de um processo judicial, por exemplo, de alimentos, um processo de divórcio, ou um processo onde um contribuinte de um IPTU, ele não quer pagar o IPTU, ele quer discutir, por exemplo, o aumento do IPTU, se é um problema que envolve um contrato de consumo, por exemplo, onde um consumidor adquiriu um produto com defeito. Nesses processos, ou seja, independentemente da matéria que é tratada, nestes processos, os juízes proferem decisões que são aquelas que o nosso Código de Processo Civil já reconhece como permitidos, como válidos, como possíveis. E, em contrapartida, o recurso adequado para impugná-lo. Então, quando falamos em unirrecorribilidade, entendam exatamente que cada decisão judicial ela só pode ser impugnada por um recurso específico. Isso significa, em outras palavras, que se o juiz ele dá uma dada decisão num processo em primeiro grau de jurisdição, esta decisão ela admite apenas um recurso. E é este o trabalho que precisamos ter para identificar qual é a decisão e qual é o recurso que precisa ser apresentado. Este é o trabalho, enfim, de análise e interpretação. Tá? Pois, se, exemplo, a parte apresenta, interpõe um recurso inadequado para aquela ocasião, este recurso ele vai esbarrar num problema que nós já enfrentamos na aula passada, que é o da admissibilidade. Porque para um recurso ser admitido no tribunal, ele precisa ser um recurso cabível. E o recurso cabível, em razão da unirrecorribilidade, desse princípio processual, somente pode ser aquele que a lei estabelece. Então, dentro dessa circunstância toda aqui que foi retratada, este, de fato, é um princípio que, na prática, ele traduz algumas dúvidas, alguns erros, efetivamente, por parte ou de magistrados ou dos próprios advogados, quando se utilizam de mecanismos inadequados. E, portanto, algo sério. Mas erros, entendam, de interpretação do próprio código, erros decorrentes de uma falha na própria formação do profissional, porque o código ele trabalha com essa leitura básica de que para cada decisão judicial há um recurso previsto na lei e, portanto, se há um único recurso, há essa unirrecorribilidade, não é possível que você queira apresentar um outro no lugar dele, porque se apresentar outro no lugar dele, você comete um erro, você está apresentando um recurso inadequado, incabível para aquela hipótese, tá certo? Uma possibilidade que, então, sempre foi prevista na lei, né? Sempre digo, na lei processual, lá atrás, e era aceito na jurisprudência e, de certa forma, na doutrina, para amenizar, diminuir este risco de recursos cabíveis contra uma única decisão, ou de dois recursos eventualmente cabíveis contra uma única decisão, é que ainda se fala, dentro de um princípio recursal, a ideia da fungibilidade, que seria admitir um recurso no lugar do outro. Ponto. Seria uma forma de consertar o erro alheio, tá certo? Este erro causado, obviamente, por um problema estrutural, porque há decisões judiciais que são contraditórias, há opiniões doutrinárias contraditórias. Mas entendam bem o que eu quero dizer. Tudo isso foi criado, essa fungibilidade criada
Num outro momento da lei processual brasileira, tá? Ela foi prevista lá no Código de 39, porque em 1939, há mais, quase 80 anos aí, né? Um pouquinho mais até de 80 anos, ou quase, né, 80 anos. Agora me perdi aqui no cálculo. Que bom, né? Mas vamos lá. O Código de 39, ele, tá? Ele previa a fungibilidade porque a legislação brasileira era muito confusa. E o legislador sabia que isso era confuso, principalmente porque ele queria trazer de fora conceitos novos, nomenclatura nova, nomes, portanto, a institutos jurídicos importados que não eram tão frequentes e adaptados a uma prática judiciária brasileira. Então, de certa forma, o código ele era um código que trazia-se uma inovação e, por sua vez, apresentava palavras que eram duvidosas, dúbias, porque davam conceitos diferentes. O legislador, então, adotou uma técnica para consertar isso. Falou, olha, a gente previu aqui um sistema recursal complexo, mas para que vocês, na prática, não tenham dificuldade, nós também estamos prevendo a fungibilidade. Ou seja, para que haja, portanto, uma forma de consertar isso na prática, para não ficar tão rígido e inflexível. Vejam bem, em 73, tá? Com o código, então, seguinte, que revogou aquele de 39, o legislador partiu de uma premissa que o sistema recursal adotado era mais simples. E, de fato, foi mais simples. E não previu a fungibilidade. Só que, na prática, depois de um período com o código em prática, com o código sendo aplicado, interpretado, perceberam que situações que aconteciam em processo estavam à margem daquele modelo simples idealizado pelo legislador. E, portanto, me perdoe aqui, esta colocação à margem, né, essa situação afastada daquele preceito, geravam dúvidas, e aí os tribunais e a doutrina aplicavam a fungibilidade, aceitavam ainda aplicá-la como uma forma de consertar este problema e entendam, né, evitar que que o processo seja um instrumento formal, mas um instrumento que prejudique as pessoas de ir ao judiciário. Então, o que os tribunais faziam era vamos então aplicar a fungibilidade para evitar que quem vá ao judiciário corra um risco, sofra um dano causado por uma lei falha, por uma lei que tem deficiências. Ok. Em 2015, surgiu um código novo. E esse código novo adotou uma simplificação ainda maior em relação ao código anterior, e, portanto, mais simples até que o código de 39, e aquelas hipóteses que estavam marginalizadas, fora do contexto do ideal da simplificação anterior, foram, então, previstos no atual código, e ainda por cima com o legislador dizendo expressamente que, nesta hipótese, o juiz profere decisão interlocutória, e nesta outra hipótese, ele profere sentença. E, portanto, o recurso na primeira hipótese é agravo, o segundo é apelação. E ele faz isso naquelas hipóteses que eram marginalizadas, insere isso no texto, para quê? Segundo penso, para evitar que a gente ainda crie uma situação de admissão à fungibilidade.
que eu quero dizer para vocês? Que o sistema processual brasileiro atual, ele não é um sistema complexo. Ele é um sistema aparentemente simples, tá? Mas eu ainda falo em fungibilidade, por quê? Porque se na prática, mesmo nessa simplicidade, surgir uma hipótese de divergência, então nós temos que voltar à questão deste princípio e aceitá-lo como uma forma de corrigir. Logo, portanto, né, a hipótese aqui que a gente fala, para admitir a fungibilidade, é que não haja erro grosseiro, né? Falar em fungibilidade significa eu só posso aceitar a fungibilidade quando não existe erro grosseiro, tá certo? Quando não existe um erro, tá certo? Grosseiro no processo e quando existe, entendam, uma dúvida objetiva. Uma dúvida que possa, que existe na prática, na teoria, e que seja uma dúvida relevante, uma dúvida que, de fato, apareça concretamente nas decisões judiciais, para daí justificar o uso da fungibilidade, como uma alternativa para sanar um problema que não existe, mas que podem criar, né? Então, a gente tem que pensar nisso. O legislador, ele trata o código de uma forma simples, segundo penso, ok, mas não podemos prever tanto aí o futuro. E, portanto, se existe uma dúvida objetiva, esta fungibilidade ela tem que ser aplicada como uma forma de evitar que você, recorrente, sofra um dano. Mas, para isso, precisa ter a dúvida objetiva, certo? O que eu penso é que o sistema recursal nosso não gera dúvidas. As hipóteses são bem claras. Mas, se gerasse dúvida, portanto, num caso concreto, e esta dúvida ela é objetiva, por quê? Porque ela é prevista na jurisprudência, ela é prevista na teoria. De que forma, né? Como que a gente constata isso? Simplesmente verificando que no Tribunal de São Paulo, para aquela hipótese, por exemplo, o tribunal, alguns integrantes do tribunal, algumas câmaras do tribunal, entendem que para aquela hipótese o recurso adequado é o recurso de apelação. Em outras câmaras, há um entendimento diverso, dizendo que para aquela hipótese o recurso adequado é o recurso de agravo de instrumento. Então, percebam que se há dentro do Tribunal de São Paulo decisões das câmaras tais, admitindo apelação, e decisões das câmaras de outras câmaras, entendendo que ali a hipótese é um recurso de agravo de instrumento, e elas são de datas atuais, né? Datas que se equiparam, proferidas em momentos iguais, sob a vigência da mesma lei, obviamente. Percebam, portanto, que dentro do Tribunal de São Paulo há uma insegurança jurídica, tendo em vista a contradição entre os próprios integrantes dessa corte. Então, se em São Paulo há uma divergência sobre esta hipótese ser impugnada por apelação ou agravo de instrumento, por exemplo, tá? Percebam que esta insegurança é o que retrata a dúvida objetiva. Ela gera em mim, num outro caso, no caso, por exemplo, que eu estou trabalhando, uma dúvida sobre qual recurso, então, adotar. E olha que insegurança e perigo e prejuízo que eu posso ter ao escolher uma das duas opções e esta hipótese cair, o processo cair na que tem um posicionamento diverso. Então, isso gera insegurança. E esta insegurança ela é corrigida a partir da aplicação do princípio da fungibilidade. Tá certo? Logo, se você, numa hipótese, verificar que há esta divergência,
entre integrantes, câmaras, turmas dentro de um tribunal, percebam que existe uma dúvida objetiva. E esta insegurança, ela não pode prevalecer sobre a ideia de uma lei processual ser clara, simples, como instrumento de resolução de um conflito. Então, esta dúvida objetiva ela tem que ser corrigida. Como corrigida, por exemplo? Aplicando-se, né, de volta a fungibilidade. Para quê? Para que o tribunal, portanto, fale, olha, eu acho que o recurso adequado é tal, mas vou aceitar em razão da fungibilidade, porque você, de fato, está num espaço onde as pessoas divergem e, portanto, você não pode ser prejudicado por escolher um instrumento que outros aceitam ao invés do instrumento que nós aceitamos aqui. Porque esta dúvida ela pode ter te prejudicado na escolha do recurso adequado. Né? Você pode ter sido influenciado por ela na hora de recorrer, e isso não pode te prejudicar. Então, a fungibilidade ela funciona como um instrumento, portanto, de correção desta dúvida objetiva que existe, tá certo? Mais para frente, a gente vai encarar isso de novo, tá bom? E vocês poderão ter contatos com as outras hipóteses que não aparentemente são dúvidas, mas que podem, infelizmente, estar dentro desse contexto de uma dúvida. Tá? Vamos agora para um outro princípio, que é o chamado da dialeticidade. Um princípio extremamente importante também, naturalmente, né? Senão não estaria aqui dentro dessa categoria, que trata de um aspecto relevante que muitas vezes deixamos de lado, que é aquele em reconhecer que o processo ele nada mais é do que um diálogo, tá certo? Um processo é um diálogo onde, no mínimo, né, vamos considerar isso, há três pessoas que, através de diálogos, certo? Podem ser orais, podem ser escritos, mas hoje a forma quase que preponderante ela é escrita, e por isso a importância de escrever de uma forma clara e transparente. Mas o processo civil ele é um diálogo. O processo penal é um diálogo, o processo trabalhista é um diálogo, o processo eleitoral é um diálogo. Um diálogo onde você tenta convencer o outro, onde você trabalha com argumentos para convencer alguém. O autor tenta convencer o juiz, não necessariamente o réu. O réu tenta convencer o juiz de uma forma direta e indiretamente o réu. E o juiz, ele tem que, no diálogo, convencer as partes a respeito da decisão dele. Então, neste diálogo, nada mais natural, portanto, que ter fundamentos, argumentos, razões que precisam ser apresentadas para convencimento. Porque se você descumpre uma premissa básica do diálogo, que é fundamentar, você esbarra, portanto, na ideia de uma violação à própria dialética natural de todo o processo. Então, se por um lado, né, os juízes eles precisam fundamentar suas decisões judiciais, os advogados, Ministério Público, eles precisam fundamentar suas manifestações. Ora, na petição inicial, o autor tem que expor os fatos e os fundamentos jurídicos. Na contestação, o réu também expõe toda a sua defesa e, portanto, a fundamentação dela. Na sentença, o juiz tem que fundamentá-la, motivá-la, né? Porque ele é um grande destinatário aí dos pedidos e ele precisa dar uma resposta que seja fundamentada. Naturalmente que, se você quer elaborar um recurso, você precisa também fundamentá-lo, certo? Eu acho que é algo aí muito básico, né? Se você vai elaborar um recurso, você precisa fundamentar. Mas quando a gente fala em fundamentar, o que a lei, né, o que este princípio ele busca resgatar é que precisa ser dado, vejam aqui, por exemplo, na fala do Cássio Scarpinella, que é um professor da PUC São Paulo, que precisa ser o recurso
é fundamentado dizendo, portanto, de forma externa, quais são as razões do seu inconformismo diante de uma dada decisão. Então, você precisa, no recurso, explicar que o juiz tomou uma decisão favorável, em parte desfavorável, e, portanto, ele cometeu um erro, tá certo? Há um erro nesta decisão judicial, ou um erro em judicando, ou aquele erro em procedendo, mas há um erro, e este erro precisa ser corrigido pelo tribunal, reformando, anulando a decisão que foi proferida e que está sendo impugnada. Então, você precisa expor isso dentro do seu recurso. Tá certo? Envolve, dentro lá da admissibilidade do recurso, um aspecto ligado à questão da regularidade formal. Tá certo? Vejam aqui só a título de referência, tá? Uma decisão do STJ que, embora já proferida há 9 anos, ainda é uma decisão que é acompanhada dentro da STJ naturalmente. Tá? Então, ele diz aqui, por exemplo, abre aspas, né? Em obediência ao princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar o desacerto da decisão agravada, não se afigurando suficiente a impugnação genérica ao deciso, ou seja, a decisão combatida. Porque o que se diz aqui com a dialeticidade? Você precisa expor, de fato, no recurso. Na prática, talvez aí vocês devam estar se perguntando, nossa, mas não se fundamentam os recursos? Claro que se fundamentam. Mas, na prática, como eu quero dizer aqui, ressaltar, às vezes, os advogados, eles pegam a petição inicial, cola e copia no recurso. Pega a contestação, cola e copia no recurso. Pega o recurso de apelação, cola e copia no recurso especial. E não se preocupa, efetivamente, em atacar a decisão judicial. E, portanto, se você não ataca a decisão judicial, você não está fundamentando o seu recurso. Então, está dizendo, por exemplo, o Tribunal de São Paulo decidiu que os honorários advocatícios foram fixados de forma correta. Bom, aí você precisa impugnar. No entanto, ele está errado. Por quê? Porque esta decisão ela contraria o que está previsto no Código de Processo Civil, no artigo 85, no artigo 90, diverge da decisão que o tribunal proferiu em caso semelhante. Você tem que expor isso. Esta é a razão, portanto, da dialeticidade. Tanto que o Código, no artigo 932, inciso 3º, na parte final dele, ele diz, né, que incumbe ao relator e, então, no inciso, parte final dele. Incumbe ao relator não conhecer, perceba a expressão, não conhecer, porque está com problema de admissibilidade, de irregularidade na elaboração do recurso. Não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. E isso está previsto de forma expressa em alguns recursos no Código, como artigo 110, artigo 116, 121, 129, que dizem que o recurso deve ter a fundamentação. Então, às vezes se vê isso, tá certo? E claro que quando o relator ele se depara com um recurso que ele é genérico, ele diz, por exemplo, que o juiz errou, o tribunal errou, o relator errou, mas ele não aponta o erro de uma forma específica. Então, o recurso é genérico, ao invés de ser específico, o relator aproveita, né, esta irregularidade na elaboração do recurso para não recebê-lo, dizendo que, portanto, não conhece o recurso que foi apresentado, tá certo? O outro princípio importante que a gente, no processo, né, ele tem aí um significado
para impedir que o processo avance e tenha retrocesso, é a figura da consumação, que tem na preclusão a sua previsão específica na lei como uma forma de reprimir, evitar estes avanços e retrocessos que um processo poderia ter. Então, a preclusão, ela visa impedir que o processo volte, né? Impedir que a parte faça aquilo que deixou de fazer. E a ideia deste princípio da consumação parte um pouco dessas questões teóricas que já foram antecipadas. Mas vamos lá. O artigo 200 do Código de Processo, ele prevê exatamente que, tá, o ato praticado pela parte, então, o ato praticado pela parte, como petição inicial, contestação, especificação de provas, recurso, apresentação do rol de testemunha, qualquer ato praticado pela parte, produz efeitos imediatos para constituir, modificar e, principalmente, extinguir direitos processuais. Então, isso é o que está escrito no artigo 200. Então, quando a parte pratica um ato processual, a prática do ato extingue a possibilidade de praticar o ato novamente, dentro do prazo e muito menos fora do prazo. Então, o que isso significa para dentro do sistema recursal? Que, interposto um recurso, entendam, apresentado o recurso, protocolado o recurso, consome-se, extingue-se para a parte o direito de recorrer. E, portanto, aquilo que foi posto no recurso é encaminhado para o órgão julgador. Eu não posso aditar o recurso. Eu não posso acrescentar algo a este recurso, ainda que dentro do prazo. E muito menos fora do prazo. Então, interposto o recurso, o recorrente não pode, ainda que no prazo, entenda, aditar ao recurso um pedido novo. Ele pode desistir do recurso, mas se ele desistir, ele não pode recorrer de novo, porque o ato de desistir é um ato da parte que produz imediatamente a extinção do direito. Percebam que qualquer manifestação que a parte dá ou dê no processo, isso faz com que haja efeitos, certo? Cada escolha implica uma renúncia. Ao escolher apresentar o recurso nesta oportunidade, você renuncia, ainda que dentro do prazo, a possibilidade de acrescentar algo no recurso. Ontem, por exemplo, estávamos aqui no escritório manifestando sobre um recurso que a parte apresentou, bem, e um ano depois, o recurso ainda não tinha sido julgado, certo? Mas, então, um ano depois e antes do julgamento, a parte recorrente apresentou um aditamento ao recurso. Então, por exemplo, era um caso de união estável, onde o juiz disse que reconhecia a união estável, primeira decisão, primeiro capítulo, o juiz reconhece a decisão, a união estável, desculpa. Segundo capítulo, entende que o regime de bens desta união estável é o da comunhão parcial, segundo capítulo. Terceiro capítulo, em razão do processo, condenou o réu a pagar honorários de sucumbência. Certo? Quarto capítulo, diante da postura do réu, condenou a pagar litigância de má-fé, uma pena pela litigância de má-fé. Então, percebam que nesta sentença, o réu, né,
ele foi condenado a pagar uma multa por litigância de má-fé, honorários advocatícios, o juiz reconheceu a união estável e o juiz reconheceu que o regime de bens aplicado à união estável é o da comunhão parcial. Bom, é uma sentença com 4 capítulos, tá certo? Aquilo que a gente já falou. O réu, então, recorreu e disse que não se conformava com a multa pela litigância de má-fé e que não era vencido e que, portanto, não tinha que pagar honorários advocatícios. Ele recorreu desses 2 capítulos, ok? Ele apresentou, portanto, um recurso parcial e recorreu desses 2. Ao recorrer de apenas 2 capítulos, ele, ok, aceita de uma forma tácita os outros 2 capítulos. Tá certo. Quase um ano após o recurso ter sido apresentado, ele, então, adita ao recurso a impugnação sobre o regime de bens. Percebam que, neste caso, quase um ano após, ele quis acrescentar ao recurso um pedido novo. O Tribunal de São Paulo não aceitou, e com razão não aceitou. Por quê? Porque evidencia-se, de fato, aqui, a consumação. Ele recorreu, extinguiu para ele a oportunidade de recorrer. Ainda que dentro do prazo, ele não tem como aditar. Ele não poderia aditar. E com muito mais razão, ele não pode aditar depois de um ano. Porque se por exemplo, aceitasse este aditamento, depois de um ano, a gente também esbarraria na questão da própria tempestividade, do prazo. Né? Se o prazo para apelar é de 15 dias, como que ele pode apelar em 15 e aditar em um ano? Não tem cabimento, tá certo? E o tribunal, portanto, não aceitou este pedido de aditamento formulado por ele, com razão, certo? Porque está completamente errado e esbarra diretamente na figura do princípio da consumação, tá certo? Logo, né, ainda que dentro do prazo, entendo, ele não pode interpor um recurso no lugar do primeiro, ou seja, ele não pode apresentar outro recurso no lugar do primeiro, substituindo o primeiro. Ele não pode acrescentar fundamentos ao recurso interposto. Ele não pode aproveitar-se do recurso, tá? Ou incluir um outro recurso, fazer aqui um aditamento para incluir pedidos. Isso ele não pode, certo? Aqui, na verdade, deixa eu mudar aqui, né? Vamos substituir, né? Ainda que dentro do PROD, ele pode aditar o recurso, formulando, que vamos pôr assim, né? Mais um pedido neste recurso que já foi apresentado, tá bem? Isso não pode, por quê? Porque esbarra aí no problema da consumação. Então, na hora de recorrer, aproveitem bem o prazo que existe na lei para praticá-lo, ou em qualquer ato processual, né? Aproveitem o prazo, porque a regra é que existe, portanto, esta preclusão que se consome, né? Lembram que as hipóteses de preclusão, dentre elas, existe a temporal, que é você não praticar o ato no tempo, mas existe a consumativa, que é o que nós estamos tratando aqui. Praticou um ato, se consome a possibilidade de praticar. Bem, passando, então, a mais um princípio, tá? Entendam que, como foi dito já várias vezes para vocês, quando o recorrente recorre, ele formula um pedido no recurso. Tá? Então, por exemplo, voltando ao caso da consumação, ele recorreu pedindo para o tribunal afastar a aplicação da pena por litigância de má-fé. Ele formulou um pedido. Ele pediu para o tribunal para que ele não seja condenado a pagar honorários de sucumbência. Ele formulou um pedido no recurso, certo? Se ele foi condenado a pagar uma indenização por dano material,
ele então recorreu para não pagar a indenização pelo dano material. Se o tribunal condenou a pagar uma indenização pelo dano material, pelo dano moral, vamos dar só exemplo, né? Ele recorreu pedindo para não pagar o dano moral. Os recursos funcionam de uma forma muito simples, seguindo essa lógica. Eu fui condenado, eu fui vencido, e eu quero que o tribunal reexamine. Então, formula um pedido do tribunal e, pelo princípio da dialeticidade, eu vou expor os meus argumentos. Bom, tá. Dentro desse contexto, ok? A petição, o pedido formulado, ele acaba gerando no órgão julgador uma limitação. Ele cria um limite para o órgão julgador, que é decidir aquilo que foi pedido. E nada mais daquilo que foi pedido não pode ir diferente daquilo que foi pedido, etc. E, portanto, esta congruência, né, essa correlação entre pedido e julgamento, que existe na petição inicial com a sentença, existe na contestação com a sentença, existe também no recurso com o julgamento do recurso. Faz parte do processo dispositivo, né, do processo que trabalha com a proibição da iniciativa de ofício, né, um processo que não pode, o juiz não pode dar uma decisão além daquilo que foi pedido. Tá? Uma questão básica. E dentro do sistema recursal, entendam, então, que não é permitido também ao tribunal decidir de uma forma que piore a situação do recorrente. Então, se fala, portanto, que há uma proibição de reforma para pior, né? Aqui se proíbe, deixa eu colocar aqui, ó, a reformatio in pejus, tá? Okay? A proibição de uma reforma para piorar a situação do recorrente. Isso não pode acontecer dentro do sistema recursal, certo? Esta leitura da proibição da reforma, para piorar, ela tem que ser vista também com uma cautela. Okay? Isso significa que o recurso apresentado pelo recorrente não pode piorar a situação dele. Ponto. É isso que a gente está falando. O recurso do recorrente não pode piorar a situação dele. Então, se o recorrente foi condenado a pagar 50, o recurso dele não pode piorar a situação e o tribunal majorar, aumentar para 55, 60, 70. Então, o tribunal, ao julgar o recurso do recorrente, não pode piorar a situação dele. Bom, é isso que estamos falando. No entanto, entendam bem, quando o tribunal ele analisa um processo, geralmente há recursos de uma parte, mas há recursos também das duas partes. Logo, se há recursos apresentados pelas duas partes, entendam que o tribunal tem que julgar os dois recursos. E ao julgar os dois recursos, pode acontecer de acolher um e isso implicar uma piora para o outro. Mas são dois recursos que estão sendo apresentados, tá certo? Então, por exemplo, né, deixa eu esta hipótese aqui. O autor, ele pediu 100 e obteve 50, certo? Então, nesta hipótese, vejam, o réu, ele não recorre. Portanto, transitou em julgado a condenação em 50. Mas o autor recorre e pede, né, o aumento, porque ele ganhou 50, ele pede o aumento de 50, que ele já ganhou na sentença,
ok? Para 100. Opa, para 100, que é o valor do pedido inicial, tá certo? O tribunal, portanto, ao julgar este recurso, ele não pode reduzir o valor e piorar a situação do recorrente. Então, o tribunal pode aqui, vamos ver, né, negar provimento ao recurso. O que seguiria negar provimento ao recurso? Manter a condenação em 50. O que o tribunal pode? Dar parcial provimento. Para quê? Aumentar de 50 para 51, ok? Até 99. Pois, terceira hipótese, o tribunal pode dar provimento ao recurso. E ao dar provimento, ele aumentou de 50 para 100. Certo? Vocês entenderam aqui? A gente não está se comunicando de uma forma sincronizada, mas eu espero que todos estejam entendendo. Então, vamos repetir, né? O tribunal pode negar provimento, ou seja, manter a condenação em 50. O tribunal pode dar parcial provimento, ou seja, ele não ganhou tudo, ele ganhou em parte. E neste ganhar em parte, o tribunal, então, aumentou de 50 para 51. Aumentou R$1, não importa. Ou aumentou R$1.000, aqui que seja o exemplo, não importa. Ele ganhou R$1, que seja, mas ganhou. Então, ele ganhou em parte, tá certo? Até 99, porque 99 é o limite, não é mesmo? 99 é o limite, aqui entre 51 e 99 é o limite do parcial provimento. Ou o tribunal dar provimento para aumentar para 100. Então, percebam que as decisões podem ser negar provimento, dar parcial provimento, ou dar simplesmente provimento ao recurso. Né? O tribunal, portanto, não pode reduzir o valor de 50 para qualquer outro abaixo disso. Certo? Isso ele não pode, porque violaria, portanto, o princípio da proibição da reforma para pior. Tá certo? Logo, né, isso significa, portanto, nesta hipótese, esta proibição. Tá? Percebam bem, tá certo? Vejam a diferença agora nesta hipótese. O autor pediu 100 e opa, 100 e obteve 50. Autor e réu recorrem. Certo? Autor e réu recorrem. Né? O autor pede a majoração para 100 e o réu pede a redução para 0. Né? Aqui ele pede a improcedência da ação. Né? Então, vejam que nesta hipótese, ela é completamente diferente da anterior. Né? Neste caso, o tribunal pode. O que o tribunal pode, então, decidir aqui? Tá certo? Vamos lá. Negar provimento aos recursos. Negar provimento aos dois recursos. Ou seja, vamos ser mais específicos. Negar provimento ao recurso do autor para manter em 50 e negar provimento ao recurso do réu, ou seja, manter em 50. Isso é uma hipótese. Mas o tribunal pode, portanto, dar parcial provimento ao recurso do autor. Seria aumentar de 50 para 51 até 99, como nós já vimos. Tá certo? E, né, por consequência, tá certo? Ok? E
por consequência, negar provimento ao recurso do réu. A decisão seria essa, portanto, né? O tribunal ele deu parcial, veja, parcial provimento ao recurso do autor e, por consequência, ele negou o provimento ao recurso do réu. Óbvio, ele aumentou, né? E o réu queria diminuir. O tribunal pode, numa terceira hipótese, negar provimento ao recurso do autor e dar parcial provimento ao recurso do réu. Ou seja, para reduzir, né, de 50 para 49, por consequência, até 1. Certo? Como ele pode, aqui eu vou evitar para a gente não perder tempo. Ele pode dar provimento integral para um e provimento integral ao outro. Tá bem? Aqui tem etc, 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 etc. Certo? Por outro lado, acho que questão lógica também aí, invertendo os lados, né, o lado da moeda, o tribunal também não pode melhorar o recurso sem pedido do próprio recorrente. Seria uma situação inversa da que a gente está falando. Okay? Então, o tribunal ele fica limitado, certo? Ao que foi pedido pelo recorrente, obviamente. Certo? Então, se o autor pediu 100, obteve 50 e recorre pedindo 50, não pode o tribunal, portanto, reduzir o que ele ganhou em primeira instância ou condenar o réu a pagar valor maior que 50. Se fosse uma situação diferente, porque às vezes acontece, o autor pediu 100, obteve 50 e recorre pedindo 30. O tribunal não pode dar para ele, no recurso, 50, 31, 32. Por quê? Porque estaria julgando além daquilo que foi pedido. Tá certo? Há um outro princípio aqui, que nós mencionamos, por último, que é o da irrecorribilidade em separado das interlocutórias. Certo? Nesta hipótese, há premissas que tem aqui, os aspectos teóricos que estão ligados aqui, é definir uma questão extremamente importante para um processo. Mais uma questão política, legislativa, buscando deixar o processo mais rápido e, por consequência, alguns problemas de lentidão, ou um processo mais fluido e, portanto, isso importar, reduzir, simplificar, né? É um processo mais rápido, mais eficiente. Há um problema muito técnico aqui, importante, que o legislador, antes de criar a lei, eles, com certeza, pergunta a si próprio. Que hipóteses, qual das duas possíveis polos aqui poderia eu, como legislador, escolher? Né? E a ideia da recorribilidade ou irrecorribilidade em separado das interlocutórias significa que decisões interlocutórias, como vocês já sabem, são aquelas proferidas durante o processo. Né? Então, talvez aqui acrescentemos, né? Durante o processo, o juiz profere decisões interlocutórias, ou seja, antes de proferir a sentença. Certo? Vocês sabem muito bem que a gente já fala disso há bastante tempo, desde o primeiro dia de aula. Então, durante o processo, o juiz profere. Tá certo? Vamos lá. Né? O juiz, durante o processo, o juiz pode proferir. Vamos traduzir isso para criar hipótese aqui. Nenhuma decisão interlocutória. Isso pode acontecer, às vezes. Okay? Então, durante o processo, o juiz pode proferir nenhuma decisão interlocutória. Ok? Apenas
uma sentença. Isso pode acontecer, certo? Uma segunda hipótese, proferir, pode, né, proferir apenas uma decisão interlocutória e uma sentença. Durante o processo, vamos pôr aqui em primeiro grau, né, o juiz pode proferir, portanto, nenhuma decisão interlocutória, apenas uma sentença. Porque a sentença ela é obrigatória porque ela encerra o processo, senão o processo não tem fim, né? Fica aquela história sem fim. Tinha um filminho na minha época de criança que tinha um nome disso, História Sem Fim. Não me lembro dele muito bem. Tá? Mas, aqui, todo processo tem um fim. Tem que ter um fim, tem um começo e um fim. Tá? Então, pode, numa hipótese, num caso concreto, o juiz não dar decisões interlocutórias, apenas sentença. Isso acontece. Pode, em outras hipóteses, ele proferir uma decisão interlocutória e uma sentença, tendo aqui, respeitando a quantificação, certo? Terceira hipótese, proferir mais de uma decisão interlocutória. Mais de uma decisão interlocutória. E uma sentença. Percebam que não tem, nos meus exemplos, casos de duas ou mais sentenças, porque isso não existe, ok? Só tem uma sentença. Não existe uma sentença em parte agora, uma sentença em parte depois. Isso não tem, tá bem? Isso não existe. Infelizmente, até colegas nossos falam em sentença em parte aqui e parte lá. Isso não existe, ok? Ele está cometendo um erro muito grave. O código não fala nisso. Certo? O código não fala nisso. Por quê? Porque adota o critério topológico. Então, perceba que durante o processo em primeiro grau, o juiz pode proferir nenhuma decisão interlocutória, apenas a sentença. Pode proferir uma decisão interlocutória e uma sentença. Pode proferir mais de uma decisão interlocutória e sentença. A questão que tem aqui a questão é, as interlocutórias podem ou devem ser impugnadas em separado. Opa, em separado, entendam, separado da sentença. A questão é essa. Eu não consigo colocar o ponto de exclamação aqui nesse Google Docs aqui, principalmente com esse meu teclado aqui, pessoal, desculpa. Que eu comprei na Espanha o computador e ele é um teclado, a leitura dele aqui, um teclado em espanhol, né? Tem a letra N, com acento circunflexo. E aí eu coloco nele aqui para funcionar teclado pela norma da ABNT nacional, né? E eu sei de cabeça onde estão as teclas, mas aqui eu me perco, tá certo? Então eu não sei aqui, eu não consigo incluir para vocês aqui, tá bom? Vou aprender isso num dado momento. Vamos ver se eu consigo pegar aqui. Nenhum vai, né? Nenhum vai. Nenhum. Vou ficar perdendo tempo. Bom, então, a questão é, as decisões interlocutórias podem ou devem ser impugnadas em separado da sentença? Quais são as respostas, tá certo? Quais são as respostas possíveis aqui para isso? Tá bem? Quais são as respostas possíveis? Por exemplo, primeira resposta possível. Devem ser impugnadas em separado. Devem ser impugnadas em separado. O que isso significa, portanto? Tá? O que isso significa? Que para cada decisão interlocutória há um recurso. Para cada decisão interlocutória há um recurso. Então, voltando, se nesse primeiro exemplo nenhuma decisão interlocutória foi proferida, então não tem recurso
apenas sentença e o recurso da sentença, contra a sentença. No segundo exemplo, apenas uma decisão interlocutória foi proferida e uma sentença. Logo, teríamos aqui, possivelmente, porque o recurso ele é facultativo, lembrem-se disso, né? A pessoa tem a possibilidade ou não de recorrer. Então, nesta hipótese, apenas uma decisão interlocutória e uma sentença. Teoricamente, poderíamos ter aqui um recurso contra esta decisão interlocutória e um outro recurso separado contra a sentença. Por que separado? Porque foram proferidos em datas separadas. Óbvio, cada recurso tem sua data, seu prazo, tempo para recorrer. No terceiro caso, mais de uma decisão interlocutória foi proferida. Logo, se as interlocutórias devem ser impugnadas em separado, para cada decisão interlocutória eu vou apresentar um recurso. Tá? Existe um modelo intermediário disso. Qual é? Algumas decisões interlocutórias são impugnadas em separado. Outras devem ser impugnadas com a sentença. Então, existe um modelo aqui, vamos pensar dessa forma, intermediária. Primeira hipótese, as interlocutórias devem ser impugnadas em separado. Cada decisão interlocutória é um recurso, ok? Sob pena de preclusão, se você não impugnar. Né? Aqui entendo a aceitação tácita. Tá? Tácita. Vocês já sabem bastante sobre isso. Segunda hipótese. Algumas decisões interlocutórias são impugnadas em separado, sob pena de preclusão. Outras devem ser impugnadas com a sentença. Portanto, outras devem ser impugnadas com a sentença. E nós temos um modelo aqui oposto ao primeiro, né, que diz que as interlocutórias não são impugnadas em separado. Logo, devem ser impugnadas com a sentença num único recurso. Tá bem? Este princípio, portanto, da recorribilidade ou não aqui em separado das interlocutórias, né? Pode até colocar assim, né? Ok? Recorribilidade ou não aqui separado das interlocutórias, tá certo? Envolve essa questão política, essa questão teórica extremamente relevante, tá certo? Diante deste cenário, ok? O que eu trago para vocês aqui de observação? O legislador, vamos tirar aqui isso aqui, do CPC 2005, adotou a resposta letra B. Certo? O legislador, ok, adotou aqui a resposta B. Vamos tirar esse B, certo? Ele adotou, portanto, a resposta B nestas casas, certo? Esta solução que o atual código adota, esta solução, né, foi por longo tempo prevista nas leis processuais antigas que vigoraram no Brasil, certo? Como, por exemplo, né, aqui está em latim, VG, verba gratia, certo? Como estava previsto na lei de 1850, que introduziu o processo comercial no Brasil, no CPC de 37. E se a gente voltar um pouquinho mais,
a gente vai encontrar também isso nas ordenações filipinas, que eram aquelas leis portuguesas que vigoraram no Brasil durante o Brasil colônia, e no Brasil já independente de Portugal até 1850, 1916, por exemplo, com o Código Civil. Né? Mas vamos voltar um pouquinho só. A lei de 1850 e o CPC de 37. Este era o modelo, este era a solução que o Código atual ele reintroduziu, tá certo? No CPC de 1973, a solução adotada foi a da resposta letra A, tá certo? No CPC de 73. Então, no CPC de 73, todas as interlocutórias eram impugnadas em separado. Mas na história do nosso direito, adotamos a hipótese B como a hipótese mais adequada para isso, tá? A hipótese que já faz parte da nossa cultura. Diferentemente, a hipótese C, ela não é prevista na lei processual civil. Salvo engano, na Justiça do Trabalho, adotam-se esta solução C, tá bem? Mas no processo civil, que é o que nos interessa aqui, o atual código adotou, então, essa resposta B, tá certo? O que isso significa, portanto? O que isso significa, portanto? Que no atual CPC, algumas decisões interlocutórias são impugnadas. Entendam aqui, pessoal, olha que importante isso. Imediatamente, em separado. Imediatamente, separado da apelação, tá certo? Da sentença. Então, o que significa? No atual CPC, algumas decisões interlocutórias são impugnadas imediatamente. Imediatamente, tá certo? Imediatamente. Ok? E não podem ser impugnadas, entendam bem isso, após a sentença. Ou com a impugnação da sentença. Tá certo? E por que não podem? É curioso, por que aparece esse sinal aqui e não aparece tudo aqui? Mas, enfim, vamos lá. E por que não podem ser impugnadas após a sentença ou na sentença? Porque estaria fora do prazo. O recurso seria intempestivo. Ok? Se adotamos a hipótese, portanto, indicada aqui na letra B, ok? O CPC, ele então entende que decisões interlocutórias, algumas delas, devem ser impugnadas imediatamente e não podem, certo, ser impugnadas em outra ocasião, certo? Em outra ocasião. Não podem ser impugnadas em outra ocasião. Certo? Ok? Tá bem? Outras decisões interlocutórias, porém, vamos concluir, não podem ser impugnadas imediatamente e devem aguardar a sentença. É muito curioso esse princípio. Por quê, pessoal? Olha só que interessante, tá? Admitir que decisões interlocutórias sejam impugnadas de forma imediata, faz com que você, então, apresente o recurso e o tribunal julgue de forma imediata a decisão interlocutória. Reveja a decisão interlocutória. E isso, portanto, faz com que
crie, de certa forma, um tumulto processual, porque o processo ele está tramitando em Taubaté, e aí há uma decisão interlocutória, recurso imediato, então o processo está em Taubaté, recurso São Paulo, da decisão de São Paulo pode até ter recurso para Brasília, aí há uma outra decisão interlocutória, recurso imediato para São Paulo, então a gente tem, dentro desse exemplo, processo tramitando em Taubaté, um recurso da primeira decisão interlocutória, e paralelo a ele, né, um outro recurso da segunda decisão interlocutória. Então, percebo que, ao mesmo tempo, a gente tem um processo tramitando e recursos tramitando, porque eles sobem imediatamente, certo? Isso dá uma sensação de que trava o processo, que isso gera um tumulto processual. Pode parecer que sim, mas na prática, se acontece, acontece porque temos que resolver de forma imediata esse problema. Então, quando, né, permitimos que o código adote essa alternativa B, isso significa o quê? Significa que no atual CPC, algumas decisões interlocutórias, vejam, devem ser revisadas imediatamente, certo? São urgentes, são aqui necessárias, ok? Então, algumas decisões devem ser revisadas imediatamente e, por isso, o CPC permite a impugnação imediata, ok? Permite a impugnação imediata. Outras decisões interlocutórias, porém, não precisam ser revistas imediatamente e podem, portanto, ser impugnadas em outro momento. Né? Em outro momento. Sem prejudicar o andamento processual. Certo? É isso que o legislador, então, ele fala. A ideia por trás deste princípio está nessa leitura, tá certo? Como eu disse, no CPC de 73, era permitido recorrer de todas as decisões interlocutórias. No atual, algumas decisões interlocutórias são recorríveis de imediato, viu? Em separado da sentença. Outras não são recorríveis de imediato. Certo? Na prática, né, este assunto sempre causa polêmica. Sempre causa polêmica. Certo? Como o CPC resolve isso? Okay? Como que o CPC resolve esse problema? Okay? O CPC indica numa lista quais casos admitem recurso imediato. O critério que sempre se adotou de forma histórica é este. O CPC, ele indica numa lista quais casos admitem recurso imediato. Ok? Por consequência, né? Por outro lado, aqui, os casos não indicados não podem ser impugnados de forma imediata. Esta é a leitura que precisa ser feita. Tá? Aqui, a título de exemplo, leiam o artigo 1015 do CPC. Tá certo? A título de exemplo, leiam o artigo do 1015. Porém, como eu disse, né, como dito, certo? Anteriormente, que, tá?
o assunto é polêmico e será visto amplamente em outra oportunidade. Perfeito? E dessa forma, então, encerramos a aula de hoje, certo? Nesta aula, fizemos uma revisão sobre os princípios, tá bem? E destacamos, portanto, para vocês a importância que eles têm no momento de interpretar, criar a lei e saber adequadamente aplicar, tá certo? Na próxima aula, vamos estudar os efeitos dos recursos, tá certo? Então, nos encontramos numa próxima aula. Até breve, pessoal.